Amorinhas queridas, quanto tempo não nos vemos? Eu, como já havia dito, andei um pouco sumida porque minha mãe quebrou o fêmur, né? Eu fiz um último vídeo que eu fiz aqui no canal, foi justamente falando um pouco da correlação entre a osteoporose e esses incidentes, né? De fratura óssea com a falta da reposição hormonal, né? Tô voltando, a vida tá voltando ao normal. Minha mãe já recebeu alta, já passou pela cirurgia, já tá tudo bem. E vamos recomeçar aqui a produzir nossos conteúdos. Hoje eu queria falar sobre testosterona. Fui instigada a trazer esse tema para cá por conta de uma postagem que eu vi num desses grupos de Facebook que eu participo e eu adoro. Lá eu aprendo um monte de coisas e principalmente me traz um monte de inspiração para a gente falar e trocar ideia aqui. Aliás, eu estou com uma lista, espero produzi-la nos próximos dias. Uma mulher botou lá no grupo que ela estava com uma queda de cabelo muito grande em função do uso da testosterona. Na postagem, ela coloca alguns prints, né, da conversa dela com a médica que a atendeu, explicando que ela estava tomando 5%, usando 5% de testosterona, ou testosterona a 5% transdérmica, e que ela, por conta disso, começou a ter uma queda de cabelo, provavelmente isso foi aumentando, talvez ela tenha demorado a compreender o porquê daquela queda de cabelo, e aí quando ela conversa com a médica, ela fala, olha, agora, eu não sei se ela foi a algum outro médico, se através do grupo, quem sabe, ela entendeu que aquela dosagem estava muito alta, e aí ela printou a tela da conversa com a médica e colocou lá no grupo, né, a médica falando que foi um erro de digitação. Sim, já vi isso acontecer, não aconteceu comigo, mas já vi isso acontecer. Tem um monte de mulheres aí recebendo prescrição de testosterona 5%, né? É sim uma dosagem alta para a mulher, né? E eu queria justamente que a gente hoje tirasse um pouquinho desses minutos para falar um pouco sobre isso, né? Para que serve a testosterona, qual é a dosagem adequada, o ideal para a gente nesse período da nossa vida, né? E o que a gente pode esperar em termos de efeito, né? De fato. É, Vamos começar aqui. Eu estou partindo da premissa que todo mundo me conhece, mas nem todo mundo me conhece. Então, eu sou Hanna. Minha formação é psicologia, né? Estou na faculdade, voltei para a faculdade para fazer nutrição, ou seja, eu sou da área de saúde, mas eu não sou médica, eu não prescrevo hormônios, eu não estou aqui para fazer isso, né? De forma alguma. A minha ideia aqui nesse grupo, a minha ideia aqui nesse canal é que a gente possa difundir o máximo de informação possível, porque quando a gente sabe, a gente pode se precaver e se proteger até de erros de digitação, né? Então vamos lá, vamos começar do começo. Testosterona é mais um hormônio sexual, né? A gente aprende lá na escola que nós temos o estrogênio, a progesterona e a testosterona, e que todo mundo tem esses hormônios, mas que eles têm quantidades diferentes, de fato é isso. O estrogênio é o hormônio da mulher, vamos dizer assim, né? É que tem maior quantidade e é aquele hormônio que move todas as nossas funções fisiológicas. A testosterona, em tese, é o hormônio do homem. É assim que a gente aprende na escola. Não é bem assim. A gente só vai entender que é só uma questão de quantidade. O homem tem mais quantidade de testosterona, mas ele também tem estrogênio, tá, gente? E a gente tem mais quantidade de estrogênio, mas a gente também tem testosterona, né? E para que serve a testosterona? O pessoal faz essa ligação imediata da testosterona libido. Gente, testosterona não resolve problemas de libido. Não é a testosterona que vai resolver. Né? A nossa libido, e a gente já falou isso em outro vídeo, ela tem uma correlação muito grande com várias coisas, não só com os hormônios. Mas, primeiro, na nossa fase de menopausa e climatério, óbvio que tem uma relação profunda com a queda hormonal. E de que queda eu estou falando? Do estrogênio e da progesterona, principalmente. Se a gente acertou esses dois hormônios e ainda assim você tem outros sintomas na área sexual, é importante que se veja que sintomas são esses, se pode ter um bom ajuste com a ocitocina, que é um outro hormônio. Vou fazer um parêntese. A ocitocina é um hormônio que está sendo muito estudado nos últimos anos, né? Ela é o hormônio do amor, chamado como hormônio do amor. Então tem uma relação muito grande, tanto com a fidelidade,
quanto com a proximidade, o desejo de estar com aquela pessoa, quanto com a capacidade orgástica e, em especial, vem sendo muito estudada a capacidade, a característica da sociabilidade. Portanto, é um hormônio que vem sendo muito usado nos casos de autismo, né? E é um hormônio que pode ajudar bastante se a queixa sexual ainda persiste, né? O DHEA é um outro hormônio que é um precursor, um pré-hormônio na verdade, precursor dos outros hormônios, eventualmente pode ser de grande ajuda. A testosterona também pode ajudar, pode ser uma cerejinha no bolo nessa história, mas não é ela que resolve, né? Isso eu estou reproduzindo aquilo que eu venho lendo, venho ouvindo de médicos, inclusive, e principalmente no que eu vivi, né? Minha primeira reposição hormonal, a primeira vez que eu recebi um hormônio, né, nesse período climatérico, foi uma testosterona. Minha queixa era de dificuldade orgástica e a médica prescreveu, antes de mais nada, testosterona. Resolveu? Não, não resolveu. Deu uma melhoradinha de leve, mas não resolveu. Né? A coisa só veio melhorar de verdade quando eu estava com meu estrogênio e minha progesterona ok, e quando eu entrei com a gestrinona intravaginal. Né? Vale a pena a gente lembrar também, um parênteses dentro do parênteses, né, que nós estamos no climatério numa fase de oscilação hormonal. O que significa isso? Que tem momentos que a gente tem uma produção maior e tem outros momentos que essa produção cai. E isso explica por que muitas vezes a gente está bem de um determinado sintoma e dali a pouco ele retoma e com força total. É porque não está estabilizado ainda, né? E a gente precisa ter essa compreensão até para entender que, puxa vida, eu estava usando essa quantidade de hormônio, mas eu estava usando, sei lá, 2 de estradiol e agora eu voltei a ter calorão. Pode ser que tenha caído um pouco mais. Conversa com sua médica, conversa com seu médico, ver se não dá de repente na hora da gente fazer um ajuste, né, do médico fazer um ajuste na sua dose, né? Mas voltando lá para a testosterona, então se ela não é um hormônio do libido, né, ou da libido, como queira, ele serve para quê, né? Então vamos pensar, né, que o homem, que é o cara que tem mais testosterona, ele tem uma série de características que mostram para que serve a testosterona. Ela dá uma agilidade de pensamento, ela dá força muscular, ela dá um pensamento estratégico, ela dá disposição, né? O que mais? Enfim. E as características físicas do homem, né? As características de engrossamento de voz, as características de capacidade de ganho de massa muscular. Isso tem relação com a testosterona. Por que eu estou falando isso agora? Porque é preciso que a gente compreenda como a testosterona, o que tipo de efeito ela faz no nosso corpo, para que a gente entenda o que significa dar de menos ou de mais, que era o caso da nossa colega lá do Facebook, né? Quando a gente dá uma dose muito alta de testosterona para uma mulher, ela pode sim desenvolver a calvície, que é muito mais vista nos homens do que nas mulheres. Não só pela testosterona propriamente, mas pela dihidrotestosterona, enfim. A gente tem que entender que o hormônio ele não chega lá no nosso corpo e cai sozinho lá de paraquedas e faz, não. Ele tem um encaixe, ele tem um receptor, ele tem um pré-hormônio, tem uma série de combinações que podem acontecer, né? Às vezes você vai dar um determinado hormônio, ele vai se transformar num outro que não era o que você queria, né? Por isso que é importante a gente fazer a reposição acompanhado de um bom médico que tenha profundo conhecimento de toda essa fisiologia, né, para que a gente possa de fato ir driblando todos os problemas que podem acontecer no meio do caminho, né? Então vamos lá, doses, né? De novo, eu não sou médica, tá, gente? Eu tô aqui falando um pouco do que eu tenho visto. As doses habitualmente prescritas para as mulheres que estão no climatério variam entre 2,5 e 5. O quê? 2,5 e 5 o quê? Isso é muito importante. Foi exatamente isso que causou o problema na colega lá do Facebook. Porque é 2,5 ou 5 miligramas. Miligramas. O que significa isso? Que em cada pump que você aperta lá do seu hormônio, dentro daquele creminho, vai conter, vamos supor, fazer conta redonda, 5 miligramas de testosterona. E não 5%. Então, vamos entender agora a aulinha de matemática? Quantos miligramas tem em 1 grama?
1.000 miligramas. Então, quando a gente vai falar de porcentagem, a gente tem que pensar na porcentagem em cima de 1.000 e não em cima de 100. Então, se eu falo para você, por exemplo, 50%, eu estou falando de 500 miligramas, certo? Se eu vou falar de 10%, eu vou falar de 100 miligramas. Se eu falo para você 5%, eu estou falando de 50 miligramas. Então, uma testosterona de 50%, né, a 50%, ela contém 50 miligramas de testosterona. E essa é sim uma dose muito alta para nós mulheres. Essa é a dose prescrita para os homens. Então é por isso que quando uma mulher usa 50 miligramas diários de testosterona transdérmica, ela pode ter sim queda de cabelo, ela pode ter aparecimento de pelos no rosto, no peito, aumento desses pelos corporais de uma forma geral, o engrossamento desses pelos, ela pode ter aumento do clitóris, um aumento exagerado do clitóris, ela pode ter engrossamento da voz, todos esses são efeitos colaterais indesejáveis. E olha, dizer que a gente vai, né? Ah, não, você fica tranquilo que você vai reverter, eu tenho ouvido outra coisa. Eu volto a dizer, eu não sou médica, eu ainda não posso dizer que eu conheço essa fisiologia o suficiente para garantir isso, mas conversa com o médico, porque o que eu tenho lido é que não é assim, ah, não, para de tomar e vai passar, né? A gente hormônio é uma coisa muito séria, né? A gente está mexendo, lembra que eu falo sempre, hormônio é chave para dar início a processos. É muito bom quando a gente consegue usá-lo de uma forma equilibrada e da forma correta, porque ele resolve tudo, gente. Agora, pode bagunçar a casa toda também, né? Então, qual é a dose habitual para as mulheres? Entre 2,5 miligramas e 5 miligramas. Isso em porcentagem corresponde a 0,25% e 0,5%. Entende? Então, quando a gente faz uma confusão entre miligrama e porcentagem, miligramagem e porcentagem, a gente está fazendo um estrago na vida de uma pessoa. Um erro de digitação como esse pode significar um grande estrago na vida de uma pessoa, né? E de quem é essa responsabilidade? Sim, é do médico, claro que é do médico. Eu não estou aqui para ficar passando a mão na cabeça de ninguém. Mas quando, é o que eu defendo sempre, quando a gente tem conhecimento, quando a gente está por dentro do assunto, eu posso me precaver desse tipo de erro. Não que um médico eventualmente não possa chegar à conclusão que uma paciente especificamente precisa de uma dose um pouco maior, mas você sabendo disso, você vai perguntar, mas doutor, por que você está me passando 20 miligramas de testosterona? Não é uma dose muito alta para a mulher? Ah, não, foi um erro de digitação. Ou então, não, eu acho que nesse momento, eu estou vendo aqui pelos seus exames, que de fato você não está conseguindo transformar o estrogênio e tal, não está chegando aqui, não está virando testosterona, então eu vou te dar uma dose mais alta de testosterona. Nesse primeiro momento, a gente vai acompanhando, ele vai te dizer o porquê, né? Eu estou fazendo aqui uma suposição, mas é isso. Porque, via de regra, o que eu tenho visto é isso, gente, entre 2,5 e 5 miligramas, ou, né, é muito incomum o médico escrever 0,25% ou 0,5%, mas pode acontecer. Hoje mesmo foi interessante, porque a testosterona é um hormônio que a receita fica retida, né? E eu mandei fazer minha testosterona hoje. E a minha médica tinha mandado a receita testosterona 2,5 e não colocou se era miligrama ou porcento. E aí o laboratório me fez contato, falou, Hanna, não posso dar continuidade ao seu pedido porque a sua receita não está escrito o que é, se é miligrama ou é porcentagem. E aí eu falei, puxa, mas a receita anterior estava escrito miligrama, não posso, porque a receita fica retida, tem que estar escrito da forma correta. E tá certo, né, gente? Essa nossa mania do jeitinho brasileiro, né? Porque aí eu poderia falar, não, é porcento. E aí ele ia me mandar quanto? 25 miligramas. Olha, a gente está falando de uma diferença de 10 vezes mais. 10 vezes mais. 10 vezes mais é exatamente a quantidade de testosterona a mais que o homem tem.
que a mulher. O homem tem 10 vezes mais de testosterona do que a gente, então a nossa dose tem que ser 10 vezes menor, né? E se eu vou usar, né, passar 25 miligramas de testosterona, provavelmente eu vou ter alguns problemas. Aí eu vi alguns comentários, não, mas eu uso 4 miligramas há muito tempo, 4% há muito tempo, nunca tive problema nenhum. Gente, a gente vive falando isso aqui, né? Tem várias mulheres que não têm sintoma nenhum de menopausa. Não tem o calorão, não tem o fogacho, não tem o queda de libido, estou muito bem, obrigado, não preciso fazer reposição. Não é isso, né? Não é porque eu não tenho sintoma que a coisa não está rolando aqui dentro, né? E eu acho que esse é o cuidado que a gente tem que tomar sempre, né? Não é porque eu não estou sentindo nada que não tem nada acontecendo, que tem um monte de distúrbio silencioso que pega a gente de surpresa lá na frente quando não tem mais o que fazer, né? Então bora estudar, bora ficar ligada nessas coisas, né? Tá com dúvida, pergunta a coleguinha, leva pro grupo do Facebook, me chama lá no Zap, sabe? Fala comigo, fala com a... Pô, tem tanta gente maneira falando sobre isso, tem tantos médicos bacanas dando de graça um conteúdo riquíssimo aí no YouTube, no Instagram, né? É o que eu falo sempre, vamos nos responsabilizar pela nossa saúde. Isso é o que a gente pode fazer de melhor pela gente. Beijo grande, até a próxima!